Depois eu vou falar do que aconteceu lá no Solar do Barão. Lá, e foi tão triste o que eu vi no Solar do Barão, sabe? E o que eu conversei também. Foi muito triste. Eu nunca tinha ficado tão triste numa visita ao Solar do Barão. Primeiro porque o meu amigo Nelson não está mais lá. Isso para mim foi de uma tristeza profunda. Igual quando a Denise saiu também. Outra tristeza profunda, né, gente? Essas coisas elas são muito marcantes, afinal. Ele, Andréia e Denise eram os 3 orientadores realmente do Solar. Aqueles que são os orientadores, né? Os outros, tem muita gente lá, como eu era também. Mas a gente tá lá assim, tipo, a gente ganha por aluno, né? Mas agora ficou muito mais dura essa parte e vai ficar só essa parte. Isso vai fechar, isso vai acabar. Nossa, eu conversei lá com o novo diretor, eu fiquei muito triste. Sabe que é triste de verdade? Depois eu vou falar sobre isso. Olá, eu queria falar um pouco assim do Solar do Barão, porque eu não estive lá em Curitiba, né? Tem que falar muito do Solar em si, porque o Solar está acabando, né? Estão estraçalhando com o Solar do Barão. E eu acho que essa coisa dessa reforma física do prédio, né, que tem que fazer já faz tempo, igual tinha que fazer da Belas também. Hoje eu tenho uma visão bem diferente do que aconteceu lá na Belas, com o prédio, isso que eu estou falando. E que é o mesmo que está acontecendo agora no Solar. Né? Que essas coisas de não ter a tal da verba para reformar o prédio original, né, tombado, porque esses prédios são tombados, né? É proposital, é tudo projeto, entende? Porque é engraçado, porque se tem verba para outra coisa, por que justamente para aquele espaço não tem a verba, né? Não chega. É porque é projeto mesmo. Então, é para destruição mesmo das artes no Brasil. O que está acontecendo é isso. E a gente tem que reconhecer também que o Lula, ele não faz nada, ou seja, ele participa, é só isso. Porque foi, por exemplo, ontem foi engraçado, assim, para mim, tá? Porque eu não estou mais naquele meio, né? Aliás, gente, graças a Deus, porque eu não ia aguentar vendo o que estão fazendo com o Solar do Barão, eu não ia aguentar ver aquilo, pelo amor de Deus. Então, veja bem, eu cheguei ontem lá, não tinha ninguém, era uma segunda, estava tudo fechado, os ateliês não tinha nenhum funcionando, era de manhã. Aí eu conversei lá com o novo diretor, né? Bom, ele foi simpático assim comigo e tal, mas a conclusão que eu cheguei é que, eu não sei quem que colocou aquela pessoa lá, mas é que colocou essa pessoa lá estrategicamente para acabar com o Solar do Barão. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Porque ele não é uma pessoa que ele gosta de artista, que ele gosta de artes. Eu achei que não, sinceramente não. Inclusive, os 3 orientadores, né? Eram 3 orientadores, antes eram 4. Mas a quarta pessoa, ela era CLT, como se chama, né? Daí depois ela foi para a direção também. Mas os 3 que ficaram lá, que são os contratados, que são os concursados, tá? Então era sobre isso que eu queria falar. Porque os outros orientadores todos, eles não são concursados, eles são pessoas que dão aula lá. Aí, porque eu também dei aula lá, então eu sei como é que funciona, né? Cada pessoa, ela ganha pelos alunos. Então, se tem 10 alunos, você vai ganhar dos 10 alunos, e mesmo assim tem uma porcentagem que vai para o Solar do Barão, que eu não me lembro qual que é. O Solar do Barão é o Museu da Gravura Cidade de Curitiba, tá? A gente chama ele de Solar, mas o nome oficial pelo menos era, né? Porque, como eu disse, eu já estou afastado de lá. Museu da Gravura Cidade de Curitiba. Então imagina quanto que você ganha para você ganhar por aluno. É praticamente nada, né? Tem vezes que você tem 2 alunos, às vezes 1 aluno, às vezes nenhum, às vezes tem 10. Se tiver 10, meu Deus, que maravilha, né? Não, mesmo assim, gente, você vai cobrar quanto por uma aula, né? E você vai ganhar aquilo, não dá para você viver, é isso que eu quero dizer. Artista não vive de arte, pelo menos em Curitiba não, tá? Então digamos que lá em São Paulo consiga viver, mas em Curitiba não vive. Curitiba realmente é uma cidade autofágica, onde eles apagam você de onde você esteve trabalhando, eles apagam da memória, sabe? Eu, por exemplo, fui apagada da memória do teatro. Eu não existo na memória do teatro de Curitiba, não existe. Eu trabalhei lá 10 anos, tá? Mas eu não existo. Pode procurar registro lá que você não vai encontrar. Eu duvido que você encontre. Não, nas artes visuais, eu só não fui apagada, por exemplo, até agora, pelo menos, porque lá no Solar justamente tem alguns arquivos meus. Eu também tive uma aluna que é uma artista, a Shana Lima, e ela fez uma monografia do meu trabalho. Então tá lá na Belas Artes, eu sei que tá lá. Tá? Eu tenho também o arquivo online, né? Mas entende? É só por isso, porque, olha, aquele livro da Dalice Araújo, ela me colocou lá também.
geração 80. Só que atacaram o livro da Dalice, né? Depois que a Dalice faleceu, ela foi super atacada, ainda bem que ela não viu, né? Atacada como se ela nem tivesse existido, como se a palavra dela, o que ela achava, né, o estudo dela todo sobre arte não valesse. E a conclusão que eu cheguei desse negócio aí é que depois, acho que foi ano passado, ano retrasado, não lembro, a própria Belas Artes fez, tipo, o que eles chamaram? Mapeamento. É o mapeamento. É o mapeamento das artes visuais do Paraná, de Curitiba, parece. Bom, primeiro que todo mundo sabe que não foi mapeamento de porra nenhuma, porque o mapeamento teria que ser uma cidade. Fazer o mapeamento é tudo, né? Então não era. Era uma curadoria, tá? Alguém lá foi curador e decidiu escolher alguns artistas para falar sobre eles. Em Curitiba foi só isso que foi aquele negócio. Mas chamaram de mapeamento. Porque se fosse o mapeamento, a Dalice fez. Era só pegar o que ela já fez e daí, lógico, a coisa amplia, aumenta. Outras já não estão ali, né? E refazer. Ia dar um trabalhão daqueles, né? De anos para fazer isso, tá? Ainda não foi. Ainda pegaram os alunos, coitados, que estavam se formando e eles tiveram que fazer um site. Não era a função deles fazer isso, tá? E colocar aquelas pesquisas que eles fizeram lá no site. Então, foi uma coisa assim. Para mim tem verba nisso aí, uma verba secreta que as pessoas pegam, tá? Para mim é isso. Eu acho que tem, tipo, é propina, né? Eu acho que é isso, tá? Não sei. Eu posso estar falando merda, mas eu tenho a impressão que é por aí a coisa, porque a coisa é tão mal feita que dá a impressão que as pessoas sabem que é mal feita, porque não é possível. As pessoas são inteligentes, né? Elas sabem o que elas estão fazendo, então não é possível que elas façam uma merda dessa. É porque elas sabem, é porque elas estão ganhando com isso. É a impressão que me dá. Agora, no caso do solar, então, é a mesma coisa acontecendo como aconteceu com o prédio físico da Beata. Não tem verba, não tem verba. Aliás, esse que eu falei agora, o tal do mapeamento, entre aspas, foi para justamente conseguir uma verba, que lindo, né? Para reformar o prédio. Se reformou, não sei, porque eu não vi mais também, e nem me interessa, porque eu já fiquei por aqui de ver tanta merda acontecendo, tá? É muita merda. Porque, na verdade, tudo isso, o que é mesmo para fazer, é para acabar com a arte. Eles não querem ter que, tipo, dar verba para artistas, edital, de não sei o quê, de papapá. Gente, vamos falar a verdade? Eles têm razão. Porque esse negócio de ficar dando verba de edital para artista não está com nada mesmo. Seja Lei Rouanet, seja Paulo Gustavo, seja lá o que for. Em primeiro lugar, tem vários pontos nisso aí, mas um dos pontos é que vai ter censura. E a arte não pode ter censura, porque senão não é arte. Entendeu? Se o teu país, por exemplo, é uma merda, se todo mundo, como nos dias atuais, está virando prostituto, que é isso que está acontecendo no Brasil, os jovens todos estão virando prostitutos, estão trabalhando com sexo, todo mundo que tem a possibilidade, que pode, né, principalmente jovem, está trabalhando com sexo. Tá? Porque é muito melhor trabalhar com sexo, vendendo seu corpo, do que você ser escravo de um escritório 8 horas por dia, mais até, né? Porque é hora de vir, de voltar, e ganhar uma miséria. É muito melhor, embora não seja, né? Porque acaba com a tua mente também. Ou então, tá virando bandido, tá lá, assaltando as pessoas. Os que são caixa hoje em dia estão assaltando você na hora que você vai pagar. É verdade. Lembra aquela época que tinha os cobradores lá, que eles faziam um cachorro, como se dizia? Você ia, pagava lá o ônibus, o cara já cobrava mais, dava troco a menos. Era o cachorro que dizia que ele estava fazendo, que era para ele, particular. Hoje, não se sabe mais se os caixas estão fazendo para ele, esses cachorros aí, para eles, ou se é para o dono da empresa, a gente não sabe. Porque você pega a tua calculadora, tá? O teu celular que tem uma calculadora. Dá certo, né, que eu saiba? A conta ali, né? Aí tem o precinho lá na prateleira. Você vai lá, pega o preço, pá, vai somando, dá um valor ali. Você tinha que chegar no caixa, então, o caixa pegar a calculadora dele e dar o mesmo valor, porque é óbvio. Porque 2 mais 2, mas não dá nunca. Sempre dá um número diferente e para mais, nunca é para menos. Às vezes dá muito para mais, muitíssimo para mais. Aí se você fica ali insistindo, passando vergonha na frente de todo mundo, aí tem alguma coisinha ali que deu errado, alguma coisinha, mas nunca dá para menos, entendeu? Antes tinha pelo menos 2 mercados aqui em Pontal que sempre dava o valor que você somava na tua calculadora, dava no caixa. Agora já não dá mais também. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que então num país onde as pessoas estão tendo que virar bandida ou prostituta para poder sobreviver, né, nem que seja só fazendo uma hora extra disso,
Quem que vai ter interesse em dar verba para artistas? Porque artistas são pessoas que, na visão de todos, elas se realizam muito mais que as outras pessoas. Porque é bom fazer arte. Porque é claro que é bom fazer arte. Fazer arte é bom porque é bom você fazer tudo que você ama nesse mundo. E artistas vão fazer arte porque eles amam a arte, porque a arte não dá dinheiro, né? Até porque eles amam mesmo. Vai ser muito bom você ser um médico se você amar a profissão. Vai ser bom você ser um professor pelo mesmo motivo, né? É por aí, a coisa é por aí. Agora, as pessoas estão sempre em subempregos porque elas não têm possibilidade de estudar e porque é o emprego que aparece, gente. Então, todo mundo tem raiva mesmo de artista, tem que ter mesmo, né? Agora, os artistas sofrem demais, né? Quem diz que não. Bom, esse é um ponto, tá? Agora, outro ponto é o seguinte, é que realmente não se devia dar verba. Pela razão simples dessa, que daí vai ter censura, pela razão que tem uma limitação, é um projeto que você vai fazer com a verba, e a outra verdade que não tem como negar é que muitos artistas, muitos, talvez a maioria, vai pegar aquele dinheiro da verba, ao invés de aplicar então no trabalho que era para apresentar, que isso é o certo, não. Ele fica com o dinheiro e ele pega uma coisinha qualquer que ele vê lá e ele faz o trabalho. E você vai dizer o quê? Às vezes é só uma diferença material. Olha, a exposição que tinha ontem no Solar era uma interferência, uma instalação, chame do que quiser, era um lixo que estava ali no pátio, tá? Um lixo, né? Tá? Eu vou mostrar aqui no final desse vídeo aqui. E aí, esse cara então que está lá, eu nem lembro mais o nome dele, tá? Nem quero lembrar também. Esse cara, ele começou a falar mal de arte, que tinha que acabar mesmo com o Solar, que tinha que fechar, porque tem que reformar, porque, gente, tudo bem, tem que reformar, mas isso quer dizer que vai fechar o espaço? Não vai reformar justamente para ele abrir de volta? Não é esse o motivo? Olha, é uma pessoa que não gosta de arte, isso que eu percebi, que não gosta de artista, até perguntei para ele, você é bolsonarista? Porque me deu essa impressão. Ele falou que não. Uma pessoa sem visão nenhuma, porque ele falou que ele quer mesmo é morar na praia, como eu moro hoje, e fazer o trabalho dele e esquecer. Então ele não tem visão, tudo bem, está pensando nele. Olha, tem muita gente que é assim, tá? Que está só pensando em si, quando vai para dirigir um espaço artístico assim, só pensa nele mesmo, na pessoa mesmo. Essas pessoas não têm que ganhar cargos nenhum, porque até para ganhar cargo não precisa ser um artista em si, né? Porque o artista ele quer mais é ficar trabalhando ou fazer o seu trabalho. Mas tem que ser uma pessoa que ame as artes, ame os artistas, admire-os e entenda que um artista ele precisa, para se desenvolver e desenvolver um trabalho que seja importante, ele precisa de tempo, né? Ele precisa de ócio, portanto ele precisa ganhar dinheiro, porque nós vivemos num sistema capitalista. Até para ele criticar o sistema capitalista. Agora, é errado o Estado dar o dinheiro para o artista? Olha, vamos falar a verdade, é errado sim. É errado porque isso significa que nós vivemos numa sociedade que não valoriza a arte, que não entende a arte, que aquele dinheiro é jogado fora mesmo. É jogado porque aquilo não vai ser benéfico para a sociedade, porque a arte tem que gerar pensamento. É isso que a arte gera. Ela pode atingir teu sentimento? Pode. Ela é uma fruição estética? Sim. Mas ela tem que gerar o pensamento, né? Tipo assim, você tem que ver ali uma cena que está representando a miséria das pessoas. Do lado tem as pessoas muito ricas, do outro lado tem aquelas pessoas muito pobres que passam fome. Então você tem que retratar isso, se for o caso, né? De algum modo que gere um pensamento, que alguém que esteja vendo pense, nossa, mas por que tem que ser assim? O que poderia ser diferente, digamos, né? Ou de relações humanas, ou só da natureza, só de beleza, combinação de cores, de matéria, mas tem que gerar alguma coisa ali para valer a pena aquela obra de arte, entende? E como as pessoas não têm uma educação artística que elas possam entender a linguagem artística, porque a arte é uma linguagem, então as pessoas têm que estudar aquela linguagem. Para você entender inglês, francês, você tem que estudar a língua, senão você não vai entender. Fica só aquele ruído, né? Você não consegue compreender. É a mesma coisa, tá? E isso, logicamente, que é feito na escola, né? Os professores de arte, eles têm que saber o que eles estão dando para os alunos. Eles não podem chegar lá e dar xerox para a criança pintar, entendeu? Ou coisas desse tipo, né? Tem outras artes, não é só essa. Enfim, gente,
não é assim, dessa forma. Os editais vieram por uma visão muito estreita de quem, ou das pessoas que inventaram essa coisa de editais, né? A visão estreita foi assim: nossa, mas tem tanto artista, e agora? Vai fazer o quê? Porque daí todos eles querem expor, todos querem isso, todos querem aquilo, né? Então vamos fazer um edital. Pronto. Fazemos edital, aí todo mundo se inscreve. Não importa quem tem 50 anos de carreira, não importa quem tem um mês. Todos vão se inscrever igual. Aí, aquilo que agradar mais o júri é que vai ganhar as verbas, tá? Só que é aquela coisa, o júri, a questão dele é gosto, né? Tem o júri que quer a arte bem contemporânea, tem outro que quer aquela coisa muito tradicional, tem outro que vai com a cara do artista e outro que não vai com a cara do artista. Tem várias coisas assim, tá? Então, o que agora é a linguagem contemporânea que está falando? Então, vamos só dar para aqueles que estão fazendo isso aí. É assim que funciona. E não devia ser. Devia ser, então, como era antes, um galerista, um diretor de museu, sei lá, ou qualquer outra coisa, porque é claro que a arte é uma discussão e ela está sempre se modificando, né? Ele vai, ele vê um trabalho de um artista, ele gosta, e aí ele vai expor, ele mesmo vai defender aquela obra, aquele trabalho, aquela exposição, pelo menos. Sabe? Tem que ser assim. E outra coisa, os artistas, é claro que se eles estão ali ganhando um dinheirinho, né? Ah, tá bom, então vamos ganhar essa verba aí, já dá para eu sobreviver esse mês, esse ano, que seja. Eu já não vou me esforçar muito, eu já quero censurar, porque para que eu vou ficar brigando com as pessoas de fazer uma coisa que gere muito pensamento se as pessoas não querem pensar? Eu quero mais ganhar meu dinheiro, eu preciso viver, eu não quero trabalhar no escritório. A arte vai morrendo, ela vai se tornando morna, sabe? É isso que está acontecendo. Ainda tem essa mentalidade bolsonarista no Brasil que odeia artista, que odeia a arte. Aí eles colocam justamente para dirigir os espaços uma pessoa que tem essa mentalidade, que infelizmente é isso. O que vai acontecer? Né? Olha, o projeto que eu tinha feito para o Rafael Greca, que ele falou que ele ia colocar esse projeto caso ele ganhasse. Esses 2 últimos mandatos dele, então, antes do primeiro desses 2 últimos mandatos, ele falou que se ele ganhasse a prefeitura, ele ia implantar o meu projeto. Gente, o meu projeto ele tinha sido justamente baseado nesses orientadores do Solar do Barão, que são concursados, né? Portanto, eles estão ali dando aula, estão vivendo desse trabalho. Essas são pessoas que vivem da arte. Esses são. Porque eles dão aula, mas eles também fazem o trabalho deles. É maravilhoso. Artista residente para, tipo assim, cada museu, cada faculdade, cada galeria, cada, né, espaço de cultura, assim, até escola, os espaços, terem os seus orientadores de gravura. Os seus, Nelson, Denise e André, os 3 orientadores do Solar do Barão. Era baseado nisso, mais ou menos. Tá? Aí, quer dizer, o artista, então, ele tem que... Tá, ele vai dar aula, vai fazer a tal da contrapartida, né? Explicar aquela linguagem, aquele trabalho e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que produzir. Por isso ele está ganhando também. Sabe? Seria felicidade para todo mundo. Talvez a sociedade se voltasse mais, assim, para essa coisa da arte. Mas o prefeito fez isso, o ex-prefeito. É claro que não, ele lembrou. Então fica assim. Aí agora, o que estão justamente tentando fazer no Solar do Barão é o contrário. É acabar, não ter mais o tal do orientador, a figura daquele orientador que está ali, que tem os materiais já, que são do Solar, para dar aula. Não tem mais isso. O Solar, antes, gente, quando eu entrei no Solar, ele era para artistas, ele nem era para alunos, tá? Então, tudo que tinha ali no Solar, ele tinha os materiais todos que precisava, tinta, instrumentos, metal, então, é um instrumento caro, né? Só que ele versou lá, meu Deus, os ácidos e tudo, estava lá, era para os artistas. Olha que maravilha, né? E tinha os alunos também, mas não era dos alunos o ateliê. Depois de um tempo, virou dos alunos. Os artistas estavam ali enchendo o saco, que era isso que as pessoas pensavam, né? Os diretores. Então era isso. E agora, o Solar é de quem? Não é mais de ninguém. É simplesmente que tem que mandar embora esses orientadores que são os concursados, só não podem matar, né? Então tem que ou aposentar, ou mandar para outro lugar, ou que ficar ali aguentando, né? Essa coisa assim, até acabar a vida daquela pessoa e não vai ter outra. Não vai ter outros, tá? E a visão está sendo essa. Vocês entendem o que está acontecendo no Solar do Barão? Olha, eu fiquei tão triste de ver aquilo, porque eu lembrei da época assim da mostra da gravura, né? Que era aquela coisa... Todo mundo querendo fazer gravura porque era uma coisa que estava fazendo sucesso. E aí é claro que quanto mais as pessoas estão pensando sobre um processo artístico, melhor ele vai sair. É claro, porque é mais coisa. Quando você começa a estudar um assunto, né, seja filosofia, por exemplo, você está estudando
diariamente aquilo, vem vindo mais coisas para você, você vai criando, você se torna mais criativo, começa a ter outras opiniões. Agora, se você ficar fechado no assunto que você estudou uma vez na vida e depois você... Eu já sei, não preciso estudar, vou dar automaticamente, falar sobre isso automaticamente e pronto, já morre. Porque a vida é movimento, né? É pensamento, é isso. Hoje, além de tudo, nós temos as inteligências artificiais que estão fazendo um outro trabalho. A gente tem que contar com isso também. É uma série de coisas, né? É uma luta dos artistas, acho que é mais isso que eu estou querendo dizer. Os artistas em si e por si... Nossa, meu Deus, está escorrendo. Também tem umidade aqui, tá? Os artistas não estão lutando mais pelas artes, né? Porque eu acho que antes já aconteceu uma coisa muito ruim, né? Por exemplo, no Brasil, eu acho, em geral, né? Um artista, ele tá bem revolucionário, querendo experimentar e fazer as coisas e com uma visão, assim, lá na frente, e que daí todo mundo torce o nariz, ninguém gosta do que ele faz, né? Isso é verdade. Aí, de repente, ele faz uma coisa lá, pá, aquilo vende. Aí pronto. Aí ele faz de volta, pô, vendeu de volta. Então vem mais uma vez, você vende. Faz a terceira vez, vendeu. Pô, gente, o cara pronto, acabou de descobrir o filão dele, ali ele fica. Vai fazer, repetir eternamente a mesma coisa. Nem todos, né? Mas os que não vão obedecer isso, vai acontecer o quê? Vai ter que começar tudo do começo. Entendeu? E pode ser que o público, em geral, já não goste muito daquilo. Então, essa coisa de vender também, ela é problemática, porque daí você está, então, criando peças, né, que vão ser vendidas. Eu sei. Tem que, acho que, haver um governo ou uma entidade, né, mecenas, né, que patrocine os artistas, né? Mas não essas leis de edital, porque elas não dão certo. Enfim, é uma tristeza, né? É tudo uma profunda tristeza. Solar do Barão. Estou eu aqui no Solar do Barão. Gente, vocês conheceram o Solar do Barão na época das mostras da gravura? Foi anos 90, tá? Acho que foi em 92 que teve uma... Nossa, foi linda a mostra. Era lá em cima. Era incrível como era o Solar do Barão naquela época, tá? Os ateliês todos. Os ateliês eram para artistas, não era ateliê de aluno. Tinha alunos também, claro. Mas era para os artistas. Inclusive tinha muitos materiais. Tinha uma loja da gravura que realmente tinha materiais, vendia materiais de gravura. O ateliê tinha os instrumentos de gravura, que são caros, instrumentos de metal, né? E tinha papel, tinha as mapotecas com papéis ali para as pessoas, as tintas todas tinha. Era muito maravilhoso o Solar do Barão. A arte no Brasil já foi maravilhosa, né? E aqui em Curitiba, o Solar do Barão acho que era o lugar mais bacana. Agora, olhem isso aqui. Olhem essa exposição. É projeto de lei isso aqui. Eu conversei com o novo diretor ali, o Luciano. Ele falou que ele não teria como impedir isso aqui, porque isso aqui é projeto de lei. Olhem isso aqui. Vocês estão nem filmando direito. Depois eu vou dar uma filmada do outro lado. Gente, isso aqui significa a morte da arte contemporânea mesmo, tá? A morte da arte, aqui em Curitiba. Isso aqui é um monte de bolinhas, plástico, tá? Com uma redinha, né? Esse cara aqui, que é um grupo, parece, que ganhou um edital aqui. Está trabalhando azul, parece, com transparência desses fios. Não é isso que você vê, né? Sabe, sei lá, o que ele quer dizer aqui. Eu diria que poderia ser uma representação do mar, vindo para cima, mas não é isso. Eles fazem o grupo vestido de preto, as pessoas apanharem uma bolinha dessa, alguma coisa assim, se quer, não sei onde. Tá? Olha, usando um conceito. Isso aqui é morta arte, porque essas pessoas aqui, com certeza, tá? Elas ganharam uma verba para fazer o trabalho, e aí elas não gastaram essa verba nesse trabalho. Ou elas ganharam o quê? R$200 de verba. Só se foi isso. Porque se foi alguma coisa na esfera de uns, sei lá, 20 mil que seja, não sei quanto que está hoje em dia. Isso aqui, olha, sinceramente, essas coisas que matam a arte, as pessoas já não gostam de arte, já não entendem de arte, já acham tudo uma porcaria. Quando vem isso aqui, o público só vem aqui para rir. As pessoas vêm aqui para rir, tá? Elas riem disso aqui. Elas ficam desprezando os artistas, é só isso.
talvez com razão, porque a coisa está cada vez mais desprezível, né? Agora, é claro que tem toda uma história por trás do porquê que a arte está na exposição. Pare, pegue, entre, entregue. Performance, né? Ainda não precisava disso aqui também, já que é uma performance. Sei lá. Esse prédio diz que está caindo aos pedaços já, está tendo infiltrações, eles têm que reformar e não está saindo a reforma. Daqui a pouco isso aqui vai cair na cabeça de todo mundo. Então, diante do que está acontecendo aqui, do que eu fiquei sabendo hoje já, falta de vontade política, artística e tudo mais, eu dou graças a Deus de ter saído daqui, porque eu não ia querer ver isso aqui. Porque, olha, a verdade é que se eu reclamo que lá no litoral não tem arte, não tem cultura e ninguém se interessa por nada, a não ser pelos cantores sertanejos, eu estou vendo que em Curitiba está igual, então, para que fica aqui, né? Aquele projeto que eu tinha feito lá para o Rafael Greca, por exemplo, ele não quis, ele era exatamente o oposto do que está acontecendo hoje aqui no Solar, né? Pelo que eu fiquei sabendo, né? Os artistas trabalho autossustentável, aí cada um tem que bancar o próprio curso, comprar material, gente, isso quer dizer que vai morrer. É claro que as oficinas vão morrer, só vai poder ficar dando aula aqui quem for rico, como sempre. O que acontece no nosso mundo é que só os ricos estão podendo realmente sobreviver. E daqui a pouco é só os ricos que vão poder respirar. Vocês entendem? É isso que vai acontecer. É o que já está acontecendo, né? Já são só os ricos que podem fazer arte, isso já faz tempo. Agora também só são os ricos que podem dar aula. Aqui no ateliê de gravura, porque não tem mais material nenhum. Eles têm que trazer, é muito caro o material de gravura. Aí, logicamente, então, eles vão combinar com os alunos, né? Os alunos vão trazer cada um seu material. História, né? Aquela tradição da gravura em metal, por exemplo, de que tem que ter o papel bom, né? O papel bom, o Han Miller, caríssimo, tá? Tem gente que diz que só faz gravura se for com papel bom. Tá na cara que ninguém mais pensa assim, né? Porque ninguém pode comprar uma folha que deve estar uns R$100 já ou até mais, para fazer uma gravura que ainda pode dar errado a impressão, entende? Então, mas isso também não quis dizer que precisa fazer isso. Eu estava falando dessa tradição, né? Mas já vai morrer mesmo, porque aí o cara, para poder dar aula, então ele vai ter que ficar divulgando, para ter os alunos, para eles comprarem cada um seu material. A pessoa não pode se dedicar à sua profissão, na verdade, que seria a de orientar gravura, a de ser artista. Entende o que está acontecendo? É isso. Você tem que virar hoje, né? Qualquer parte da arte você tem que virar tudo. O produtor, o divulgador é a parte mais importante, porque tem os algoritmos também das redes que justamente não divulgam, não levam adiante, né? E por mais que você promova, você tem que gastar dinheiro também não leva adiante, mesmo assim. A arte está morrendo. O Brasil, com a sua educação tão falha, assim, que as pessoas nem sequer sabem o que é arte, nem sabem para que existe arte, né? Está morrendo, é isso. Uma outra coisa que eu quero falar do que está acontecendo, que eu estou percebendo, depois, cada vez que eu chego em Curitiba, eu percebo melhor as coisas, porque aqui é a cidade grande. Vou lá no Solar agora, eu tô com saudade do Solar. Agora vamos ver qual merda que vai dar lá. Depois eu conto, tá?